Eu estou aqui com a minha tela, né, olhando alguns pontos, e nós vamos tratar de um tema, né, bastante interessante, que é a sintonia de malhas de controle envolvendo, né, controle contínuo com as ações P&D. Então nós vamos falar de alguns conceitos. Quando a gente fala sobre processo, né, eu estou falando sobre um conjunto sequencial ou uma série de operações envolvendo materiais sólidos, líquidos, né, fluidos com alta temperatura, que sejam, né, alocados, sejam conectados, né, em um estado de utilização conveniente para produzir, né, outras formas, né, de materiais. Então, qualquer coisa que se refira, né, a um conjunto sequencial de modificações de matéria, né, de conteúdo, de transformação, é um processo. Então, eu posso ter uma geração de vapor, eu posso ter uma fermentação alcoólica, né, eu posso ter um processo envolvendo a fabricação de papel e celulose, cimento, tudo que a gente conhece, notaria, né, ou seria um exemplo de um processo. O simples fato de tomar um banho, né, também é um processo. Beleza? Então, esquentar a água, verificar a temperatura, ver se ela está de acordo com as minhas expectativas, entrar debaixo do chuveiro, me limpar, é um processo. Beleza? Mais simples, mas seria. Quando eu falo de processos, a gente tem alguns tipos característicos quando nós estamos falando de indústria. Então, o primeiro deles é um processo em batelada, ou também chamado de processo descontínuo, né, que é aquele que é realizado de forma cíclica e repetida, né, sendo produzida em lotes, associando uma variedade de produtos e às vezes de menor volume, tá certo? Então uma polimerização, uma fabricação de produtos farmacêuticos, um iogurte, por exemplo, ou um processo, né, de fazer um alimento, quando a mãe da gente, quando a esposa faz o almoço e ela vai lá fazer o arroz, né, ela está fazendo um processo descontínuo ou por batelada, que passa por diversas etapas. Então, ela junta todos os ingredientes, ela vai trabalhando tudo isso. Lá no final do processo, ela deixa aquilo, né, condimentar, né, de certa forma, deixa aquilo fazer passar por um processo de cozinhar essa estrutura, e no final a gente tem lá a nossa panela de arroz, né? Isso é um exemplo de processo chamado descontínuo, né, ou também chamado de batelada. Mas existem processos que são realizados de forma contínua, incessantemente, gerando produtos ou processos, né, informações em torno de equipamentos distintos, né? Então aqui um processo de envasamento de refrigerante, de uma bebida, né, é um tipo de processo contínuo, certo? O processo contínuo, ele opera num nível elevado, né, e às vezes até de baixas variedades de produtos. Os produtos são chamados como indivisíveis e produzidos num fluxo ininterrupto. São relacionados a altos investimentos, normalmente um capital intensivo, com fluxo altamente previsível e tecnologia, né, que não se modifica muito. Um exemplo de processos contínuos, refinaria de petróleo, processos petroquímicos, fabricação de papel em altos volumes, geração de energia, né, seja ela nuclear, hidroelétrica, entre outros. Então, são exemplos de processos contínuos. Mas nós também temos os chamados
processos digitais, né? Que, diferentemente de um processo contínuo, por exemplo, aqui, ó, uma produção, por exemplo, que alguns de vocês conhecem muito, como a produção de álcool, né? Por exemplo, aqui na parte de um processo, açúcar, ou mesmo em batelada, que tem aqui um exemplo de uma adorna de fermentação. Na verdade, esses dois tipos de processo, é preciso deixar claro que eles estão muitas vezes convivendo dentro de uma mesma aplicação, dentro de um mesmo processo. Às vezes eu tenho lá uma parte da planta que trabalha com processo em batelada, um outro processo da planta que trabalha em processo contínuo, e isso, né, se junta, né, num final para a produção de um determinado produto que pode sofrer vários outros tipos de alterações ao longo da vida, né, desse processo. Ok? Muito bom. Muito bem. Dentro dessa estrutura, né, nós temos também os chamados processos digitais, que a gente conhece com o nome de manufatura. Então, não tem, teoricamente, uma medição, né, um controle de variáveis, como a gente conhece, pressão, temperatura, nível, vazão, pH, né? E também não passa por um processo de batelada, né? Mas sim um processo de montagem, né? Diferentes estados de montagem até que eu tenha uma forma final, um produto acabado. Por isso o nome de manufatura. Um exemplo clássico, né, é a indústria automobilística, que teve a sua origem aí no começo do século XX, né, lá nos idos de 1900 e alguma coisa, final de 1890 e tal, e hoje a gente ainda, né, trabalha com a mesma estrutura. E, diga-se de passagem, é um tipo de processo que mais exige, né, da instrumentação, do controle e, por que não dizer também, dos processos de automação industrial. São eles que muitas vezes movem a tecnologia para que a gente possa ter melhores, com mais qualidade e padrões, né, de alta produtividade. Quando a gente fala de processo, né, vamos colocar um pouquinho uma ideia mais clara. Eu quero ter uma ideia de um processo, por exemplo, e para explicar um pouco sobre o que nós vamos discutir, eu tenho aqui um processo de aquecimento. E dentro dessa estrutura eu tenho um simples trocador de calor. O que é um trocador de calor? É uma estrutura, né, por onde eu insiro água fria, certo? De uma forma interna de uma estrutura, e agrego vapor, água em altíssima temperatura. Essa troca, né, de água fria, passando, por exemplo, por intermédio de algumas serpentinas, né, trocando calor com vapor, vai originar, né, uma perda, que são os condensados, né, uma parte vai ficar em forma de troca térmica, e no final das contas eu tenho água aquecida, que é o que eu desejo, né? Então eu tenho aqui um processo, né, da mesma forma que nós vimos discutindo. Quando nós temos essa estrutura, quando nós temos esta estratégia, né, nós podemos fazer, por exemplo, uma representação de um controle manual. Então, o mesmo trocador de calor, né, com água fria, com entrada de vapor, resultando em água aquecida, pode ser monitorada, por exemplo, né, isso é um exemplo de um processo, por alguém que possa estar, né, comparando ou que possa estar medindo a saída, né, do produto, né, num valor de temperatura, comparando esse valor de temperatura com um ponto desejado
E a diferença entre o ponto desejado e o ponto, né, medido, ok? Ele gera o que nós chamamos de um desvio. E esse desvio deve ser corrigido, né? Na verdade, esse desvio é levado para um elemento final de controle, onde eu preciso aumentar, né, ou decrementar a quantidade de vapor, no caso, para manter a temperatura da água quente em um determinado ponto. Né? Se esse controle for manual, onde está a medição? Vai estar aqui, né, na mão do operador. Onde está o controlador desse processo? Está aqui, está no cérebro do operador, que tem um ponto ideal, né, em relação ao medido, e que, por sua vez, a diferença, né, desse ponto ideal com o ponto medido gera uma correção. Né? E essa correção, por sua vez, né, faz com que o controle se verifique e, ao longo das variações da demanda, né, de água fria, da demanda de água quente gerada, solicitada, por exemplo, pelo processo, vão fazer com que a correção seja maior ou menor para manter, né, sempre a situação que é a água quente, né, o menos variável possível. Então, o controle basicamente é isso, é manter, né, as variáveis, algumas variáveis de processo em condições imutáveis, em função de alguma demanda que o processo solicite, né, variando, né, ou controlando os pontos internos, as variáveis manipuladas, para que a gente possa sempre ter uma variável sob controle, né, sendo distribuída para o restante do processo. Na verdade, a gente trata isso, né, com alguns nomes específicos, que alguns de vocês talvez conheçam, que seria, por exemplo, a variável de processo, o set point, a variável manipulada. Então, essas notações que a gente usa são, de alguma forma, relevantes para fazer com que o controle do processo, manualmente ou automaticamente, seja verificado, certo? Quando nós falamos de realimentação, nós estamos falando de 3 funções básicas, né? Quando o homem faz a medição, controla e corrige, ele está fechando, né, um laço de controle ou os elementos do controle automático. Então eu tenho, entre estas funções, a variável a ser controlada, que é medida, né, ou calculada a partir das medições. Um outro ponto, uma outra função, é a medição, que é comparada, como nós vimos, com o set point. A diferença entre a medição e o set point é o erro ou o desvio, né? E uma variável de processo será ajustada, então, para medir ou zerar esse sinal de erro, para que justamente a temperatura final, que é o ponto desejado lá, né, na saída, não se altere em função das demandas que o processo esteja vivenciando. O controle de realimentação implica, portanto, no que nós chamamos de um laço ou uma malha de controle fechada, certo? Quando a gente trabalha com controle automático, né, e no início dos tempos, lá nos anos 30, 40, o homem deixou de fazer essa função, alguns equipamentos, sobretudo pneumáticos, passaram a fazer as vezes do controle. Então aqui eu tenho um controlador pneumático que recebe, de repente, de um sensor, né, uma informação, processa, né, esse desvio entre a variável de processo e o set point e envia uma informação, né, para a válvula de controle, né, em função de um ajuste, em função de uma correção que é feita, para que a temperatura final, né, se mantenha o mais próximo do valor constante possível.
Quando a gente trabalha isso e faz uma representação em equipamentos elétricos, eletrônicos ou até digitais, né, eu tenho uma representação um pouquinho mais diferente, por exemplo, envolvendo sensores de temperatura, né, que convertem o sinal físico num sinal de miliamperes ou milivolts. Aí eu tenho um transmissor que converte essa informação num sinal elétrico, normalmente, ok? Que envia para um controlador digital esta informação elétrica, que contém um set point ajustado e, em função do erro, né, set point menos PV, envia um sinal para um conversor, né, I para P ou para um posicionador de válvula, considerando que as válvulas normalmente trabalham com sinal pneumático, né? 3 a 15 PSI, por exemplo. Então, dentro dessa estrutura, eu posso ter uma representação mudando tecnologias, né? De um padrão, por exemplo, 4A20, para um sinal com protocolo digital, que pode ser um Profibus PA, que pode ser um Foundation Fieldbus, que podem ser outros processos, né? Outras redes, né, mais sofisticadas para manter a mesma ideia do controle automático de processo. Ok? Dentro dessa estrutura, a gente tem o que nós chamamos de um diagrama de blocos. Então, a minha variável de processo, né, ela é medida, certo? Ela é enviada para uma comparação com o set point. Um sinal de erro entre as duas é enviada por um controlador, né? No caso aqui a estrutura de um controlador, para uma determinada estrutura que é um módulo de controle. E essa correção segue então para um elemento final, né? Que em função de uma variável manipulada vai novamente para o processo e em função dos distúrbios todo esse processo continua, né, ciclicamente, dentro do que nós chamamos de uma malha de controle, né, envolvendo variáveis, ações de controle, elementos de medição, sensores, elementos finais e fazendo com que este controle fechado se verifique. São as funções da instrumentação e do controle automático, né. Quando nós falamos de controle automático, vem bastante forte, em função das aplicações, dois tipos bem padrão, né, de controle. O controle automático descontínuo, que normalmente pode ser feito através de uma medição de saída, né, aqui no caso um capilar, que é enviado, por exemplo, para um termostato, que tem uma função de liga e desliga em cima de um ponto fixo, né? Esse termostato ele é alimentado por um sinal normalmente de 24 volts, e em função da temperatura medida, ele pode ligar ou desligar, né? Então eu tenho os vários pontos do processo, que é a entrada de vapor, né? O ponto 2, que é a saída do líquido aquecido, a saída do condensado, a entrada do líquido a ser, né, praticamente aquecido, no item 4, ok? As serpentinas agindo como troca térmica, o reservatório, né, que está, por sua vez, funcionando também como um sistema, né, que como uma resistência, né, que pode, dependendo da sua estrutura, facilitar ou dificultar a troca térmica, e as tomadas de impulso, né, que muitas vezes são definidas num impulso de temperatura, ou o servomotor, né, a válvula com o servomotor, que é a válvula solenoide, para permitir o acionamento e desacionamento da ação, da correção, né, em torno de um ponto desejado. Quando a gente fala de processo descontínuo, um exemplo clássico é um controle liga e desliga, né, que você pode estar, por exemplo, associando com um ar-condicionado. Então, o elemento controlado tem como função comparar o valor medido pelo transmissor com o valor desejado.
Então, aqui a temperatura de processo, né, começa a subir, num determinado momento a válvula fecha, a temperatura sobe um pouquinho, começa a descer novamente. Quando a temperatura atinge um mínimo, né, do valor desejado, né, o sistema abre de novo para permitir a entrada de vapor e assim vai. Então a gente vai tendo um processo que liga ou desliga, por isso um controle descontínuo e de duas posições, né, fazendo com que, né, o controle seja verificado de uma forma simples, ligando ou desligando, tomando como referência um valor desejado aqui, por exemplo, como uma temperatura. Mas eu posso ter também o que nós chamamos de controle automático contínuo. O sistema de controle contínuo tem como característica um controlador cuja saída varia continuamente, isto é, ele pode assumir qualquer valor compreendido entre os limites máximos e mínimos da variável, né, desejada. Nos sistemas de controle descontínuo, a variável controlada varia em torno do valor desejado, com oscilações, como vimos, cuja amplitude e frequência dependem das características do processo e do próprio sistema de controle. No controle contínuo, a variável controlada, né, ela não oscila. Ela tem que se manter constante em torno do set point, o menos possível, com a menor das oscilações. Essa é a grande diferença, né? Então aqui eu tenho a representação de um controle contínuo, um pouco similar com o que nós vimos, mas agora com alguns equipamentos a mais. Então, um transmissor de temperatura, fazendo essa interação e conversão de um sinal capilar para um sinal pneumático, entrando dentro de um controlador indicador de temperatura, né, que vai fazer a correção do set point menos APV, vai calcular um valor, né, desejado, de ajuste, e enviar este valor para uma válvula de controle, com os mesmos pontos, né, de entradas e saídas que nós verificamos. Quando a gente olha esse tipo de controlador, ele tem uma estrutura um pouco diferente. Então, como nós vimos lá, ele tem uma variável de processo que deve ter uma oscilação menor possível, em torno de um set point, onde as duas são comparadas a todo o tempo. O sinal de correção de erro, né, que também é chamado de offset, é tratado e um sinal de correção é enviado para a válvula. Mas, dependendo da forma como esse sinal de erro ele é processado, ao invés de termos apenas um sinal de liga e desliga, aqui nós temos um controle subdividido em algumas outras ações, que pode ser, né, as famigeradas ações de controle: proporcional, proporcional integral, proporcional derivativo, ou as três, né, acionando um processo em malha fechada: proporcional, integral e derivativo. Para a gente ter uma ideia do que é uma ação proporcional, imagina que você tenha dois carros, né, e o carro de trás está tendendo a manter a distância x sempre constante com relação a esse carrinho da frente. Então vamos lá. Vamos supor que você está dirigindo pela estrada e tentando manter uma distância definida através do carro que está à tua frente, né, mostrada aí como uma distância x. Se você está seguindo esse carro a uma distância x e você começa a se distanciar dele, então você deverá acelerar proporcionalmente para retornar novamente ao ponto x. Certo? Bom, se você acelerar muito, você vai acabar passando esse ponto x, tornando a distância agora menor, né? E nesse caso você deverá frear um pouco para não bater no carro da frente. Mas se você frear e desacelerar muito, você vai passar a distância x novamente. E você vai ter que acelerar novamente para voltar ao ponto x. Isso continuará se repetindo
caso a sua aceleração, né, não seja proporcional ou não seja correta à correção necessária, né? Então, nessa estrutura, a aceleração que é impressa quando você pisa no acelerador para ganhar velocidade e alcançar o veículo, é chamada de um ganho ou ação proporcional no controle PID, né? Veja que se o ganho for muito alto, você acaba por passar o ponto-alvo, que é o seu valorzinho de set point. Então você deve imprimir uma correção. Por esse motivo, é comum existir uma oscilação acima ou abaixo do set point quando a gente tem um ganho bem definido. Isso é chamado de offset. Às vezes é impossível você conseguir chegar no ponto ideal, porque sempre você vai ficar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos e você vai ter, no frigir dos ovos, essa pequena distância aparecendo. Para ajustar isso, entra no circuito um outro tipo de ação, né? Então, a ação integral, ela ajuda você a recuperar a distância x novamente e mantê-la de forma precisa. Por quê? Porque a integral seria como se você estivesse a uma distância maior do que x do veículo à sua frente e pisa levemente no acelerador, alcançando exatamente a distância x que você quer. Mas aí você mantém suavemente o pedal apertado, né, apenas proporcionalmente, acelerando ou desacelerando, para você manter essa distanciazinha x. Percebe que quando você tenta manter essa aceleração, né, de tal forma a tentar cancelar esse offset, você está repetindo a ação proporcional no tempo. Esse procedimento é conhecido como a ação de comparação ou o tempo integral do controle PID, né? Então aqui eu estou fazendo, no caso, uma conjunção de duas ações para melhorar um pouco mais, né, o meu desvio, para manter o meu ponto X o mais próximo, né, do ideal possível, certo? Entretanto, imagine que você esteja, por exemplo, né, numa descida muito grande, ou numa subida muito grande, ou você tenha logo à frente uma curva. Quando você está descendo, né, numa pista, quando você está lá no meio da pista, você fala, poxa, eu vou ter que acelerar, porque senão o carro vai perder, né, a minha velocidade e eu não vou manter essa distância x do carro. Então, antes, né, de você ter o final da descida, você já começa a acelerar. Você, antes de verificar que você vai ter um erro maior, você tenta praticamente acionar ou prever uma certa ação, certo? Para que você possa, de alguma forma, crescer ou decrescer rapidamente a velocidade. A mesma coisa acontece se você estiver chegando no top lá da pista e você está com uma aceleração tal que você percebe que você vai chegar muito fortemente no carro da frente e você tira o pé. Então você se dá uma aliviada. Ou até, você está numa linha reta e percebe que tem uma curva muito acentuada a uns 30 ou 40 metros. Você sabe que você tem que acelerar mais ou frear um pouquinho menos antes do momento final da curva chegar, para que você não gere o problema de estar com a distância x fora dos padrões. Esta ação de antecipar, né, o controle para mais ou para menos é o que nós chamamos de ação derivativa. Então, em nosso exemplo, isso seria você perceber a distância x crescer ou decrescer mais ou menos, impedindo que essa diferença fique maior. O derivativo age para diminuir a oscilação em torno do set point. Essa é a ideia. Tornando o menor possível. Certo? Quando a gente trabalha com a derivativa, aqui um exemplo. Imagine que estejamos num veículo a uma velocidade de 80 km por hora e continuamos a manter essa velocidade através do feedback visual do velocímetro.
Se nos deparamos com uma mudança repentina na inclinação da estrada, como uma colina íngreme, teremos que corrigir a redução da velocidade por conta da subida, pressionando o pedal mais do que seria necessário em uma reta. Foi o que nós comentamos. Após subir a colina, encontramos novamente uma reta. É necessário desacelerar um pouco para evitar que a velocidade ultrapasse os 80 km. E continuemos uma velocidade constante no set point desejado para não chegar demais no veículo à frente. A quantidade de correção e o tempo para estabilizar o erro, a diferença da velocidade em torno do set point para zero, pode ser comparado ao termo derivativo do controle PID. Por isso que vocês vão ouvir muito, né, que a ação derivativa trata diretamente da oscilação em torno do objetivo, né? Na verdade, numa equação matemática mais complexa, a gente fala que a integral, né, ela é uma somatória, né, de áreas, então ela trabalha de uma forma tal que ela repete a ação proporcional ao longo do tempo. A ação derivativa já trabalha com a taxa de variação, né, do erro no tempo. Tanto a proporcional, quanto a integral, quanto a derivativa, sempre vão trabalhar com o erro, com o desvio entre set point e PID, né? Entretanto, a proporcional trabalha com o tamanho do erro. Enquanto tiver erro, ele vai acelerar ou ele vai desacelerar. A integral trabalha com a duração do erro, né? Então, enquanto tiver erro, eu vou repetindo a ação proporcional com maior ou menor intensidade para que eu possa manter o erro sempre em torno do zero. E a derivativa, nesse caso, eu trabalho com a taxa de mudança do erro no tempo, né? Por isso que normalmente a gente aplica, por exemplo, a ação derivativa para controles mais lentos, controles que têm um alto tempo morto, né? Por quê? Porque eu antecipo as ações, né, utilizando uma ação derivativa e forço, né, que o processo seja mais rápido ou mais lento para que as ações possam trabalhar de forma adequada, né? Por isso também que se eu acabo agregando uma ação derivativa num processo que já é rápido por natureza, eu instabilizo o controle, né? Então a gente sempre vai dizer que a proporcional pode trabalhar sozinha, o PI trabalha junto na grande totalidade dos tempos, né, dos tipos de controle, e a derivativa, às vezes, para aqueles processos mais lentos, controle de temperatura, controle de pH, ou mesmo um totozinho, um valor pequeno, né, nas ações de PID, para que o processo, para que a oscilação seja o menor possível e a gente tenha, né, um erro mais rapidamente corrigido. Quando a gente trabalha com as variáveis, né, com essas ações de controle em uma malha fechada, a gente não tem como fazer a avaliação da saída do controle para fazer uma performance mais exata de todas as ações, porque o processo está se repetindo. E a todo erro e a todo desvio, o sistema já está fazendo a sua correção. Então a gente faz um estudo à parte. A gente faz uma avaliação, um estudo das ações de controle no que chamamos de malha aberta, né? Malha aberta é sem realimentação. Então eu posso fazer um estudo somente com ação proporcional, somente com ação proporcional mais integral, somente com ação proporcional mais derivativa. Então com isso a gente consegue, né, em malha aberta, fazer alguns cálculos, né? Numa situação tal, numa condição assim, assim assado, controle proporcional, ação direta, sistema manual passando para automático, depois de quanto tempo a saída do controle vai mudar e qual vai ser este valor. Então a gente consegue entender a associação, a interação
entre as ações de controle em malha aberta, realizando alguns cálculos. Esses cálculos podem ser mais simplificados ou podem ser mais complexos. Se alguém aqui já fez faculdade, já trabalhou com derivada, com integral, vai fazer esse estudo, né, num domínio do tempo, utilizando transformadas de Laplace, trigonometria. Nós aqui, quando estudamos isso, né, no nível de pessoas com curso médio, né, ou mesmo o pessoal da engenharia, nós não vamos ficar fazendo esses cálculos muito complexos. Nós vamos trabalhar de uma forma mais simplificada, entendendo basicamente o funcionamento e trabalhando com as ações. Então, na ação proporcional, eu trabalho com o ganho vezes o erro. Na ação integral, eu tenho a parcela da ação proporcional e da ação integral. E na proporcional com derivativa, da mesma forma, a ação, né, de controle proporcional mais o ganho vezes a ação derivativa. Então fazemos um estudo bem facilitado, né? E o pessoal que às vezes, tem alguns de vocês aí que já realizou esse treinamento comigo, pode dizer, né, que a gente faz um trabalho bem tranquilo para que esse entendimento seja o melhor possível, para depois fechar a malha de processo, né, e fazer um estudo do controle em malha fechada. Então a gente faz alguns exemplos e em malha aberta nós aplicamos, fazemos as contas, né, na mão, lá no lápis, na calculadora, e depois a gente usa um software de simulação, onde a gente vai realmente verificar as condições teóricas se vão bater com realmente o resultado da saída de controlador, que pode ter ação proporcional integral, ação proporcional e derivativa, respondendo em malha aberta. Ok? Mas eu posso ter também o sistema em malha fechada. O que é malha fechada? É um loop de controle, como a gente começou lá no início. Então, se eu tenho uma carga, né, se uma carga é enviada para o meu processo, aumentou a quantidade ou a necessidade de água quente, é uma demanda. Né? Ou aumentou a quantidade de água fria, ou diminuiu a quantidade de água fria, são demandas do processo. Aqui no caso, o sistema pediu mais água quente, então houve uma mudança integral. Né? Uma mudança integral. O que acontece? O set point tem que se manter constante. Mas eu percebo que a temperatura, na condição ideal, ela diminui. Por quê? Porque houve uma carga, houve uma mudança, um aumento, né, de todo o processo. Portanto, a temperatura que estava tranquilinha cai por um certo momento e, lógico, houve uma mudança em degrau, né, o sistema tenta responder, o set point vai tender a ser, né, verificado, e eu tenho a componente proporcional que vai tender a, em função do erro originado, né, fazer com que o processo novamente responda. Da mesma forma, se eu tiver uma componente integral, né, ela vai pegar essa área, que é a ação proporcional, e vai somar pequenos diferenciais, somando esta ação, né, junto com a componente pura. Na somatória das duas, eu vou ter algo como essa resposta. Né? Uma ação derivativa que possa existir, e as três conjuntas vão então fazer com que haja uma resultante, de tal forma que no momento inicial houve uma queda de temperatura, uma resposta vai acontecer, e à medida que o sistema entre novamente em equilíbrio, o sistema vai tendendo a mexer com a válvula, aumentando mais ou menos, para que a temperatura resultante seja a temperatura do set point. Então, se eu estou com uma malha fechada, com uma ação proporcional, com ação integral e com derivativa, a gente depois vai estudar também como isso acontece. Né? Só que para que eu tenha o entendimento disso, eu preciso primeiro fazer o entendimento em malha aberta. E para que depois eu possa fazer esse processo realmente responder com a curva ideal, o mais próximo, né, sem variação no set point,
eu preciso sintonizar essas ações de controle. Né? Ação proporcional, ação integral, a ação derivativa, porque eu estou fazendo uma interação entre elas. Né? Então, na sintonia de controle, uma vez que um sistema esteja instalado, os parâmetros desse controlador devem ser realizados até que o desempenho seja considerado satisfatório. Quer dizer, a estrutura vai, né, se manifestando até eu ter novamente o erro nulo. Isso é o que a gente chama de sintonizar o controlador, ou fazer a sintonia das ações de controle. Né? E às vezes a gente usa alguns métodos, dependendo do que eu tenho, conhecendo um pouco o processo, eu uso alguns métodos. Né? Por isso, é desejável a gente dispor de alguns parâmetros do controlador, entender um pouco do processo, ter, às vezes, algumas estimativas iniciais, alguns valores, e, em função dos métodos, aplicá-los para que o sistema de controle possa fazer, né? Possa retornar, né, ao seu equilíbrio da forma mais rápida. Nos casos em que se dispõe de um modelo matemático para o sistema, né, de resposta, alguns métodos podem ser utilizados. Mas mesmo nestes casos, o ajuste no campo, o ajuste fino, às vezes também é fundamental. Mesmo durante os nossos treinamentos, usando inclusive alguns softwares de sintonia, a gente vai fazer alguma sintoniazinha fina. E isso é normal no processo, isso também vai acontecer. E aí a gente tem alguns métodos, né? Entre eles um método por tentativa sistemática. É um dos mais usados e mais simples. É o mais usado frequentemente no campo, porque realmente é um processo de tentativa e erro, né? Que às vezes é sugerido pelo fabricante do controlador para eliminar, né, algumas ações. Então, inicialmente a gente parte com a ação proporcional, né, desabilita ou cancela as ações integrais e derivativa e dá para o sistema algum tipo de erro, ocasiona algum erro, né, ou no set point ou na saída de controle, para ver como é que vai ser o comportamento. Né? Em função do que acontece, nós passamos então a atribuir alguns valores para a ação integral, né, trabalhando com a proporcional e a integral, e, se necessário, ajustamos a ação derivativa, para que o termo de oscilação se mantenha o mais rapidamente em torno do set point, né, com uma amplitude constante. Certo? Em seguida, a gente pode fazer alguns ajustes finos das ações, proporcional, integral e derivativa. E aí a gente precisa conhecer também alguns valores, alguns pontos que também são estudados no controle em malha aberta, para que o sistema, sem regulação nenhuma, possa, o mais rápido possível, ser ajustado com as três variáveis, as três ações, as três constantes, o mais rapidamente possível. Do que somente com uma proporcional à integral, ou do que somente com a proporcional. Né? Então a gente faz alguns estudos, né, brincando graficamente com as respostas. Isto significa, né, ter o meu sistema também disponível no campo para fazer essas melhorias e ter paciência para que eu possa, né, evidenciar esses fenômenos, esses procedimentos, mas sabendo o que a gente está fazendo. Existe outro método que é por aproximação sucessiva. Então, ao invés de ter um chute, né, para uma proporcional, integral e derivativa, a gente já usa alguns métodos. Então, a gente parte de algumas condições, parte de uma proporcional, né, partimos de um valor, né, ajustado e calculado. Então, existem algumas equações empíricas que a gente usa a partir da ação proporcional para observar, né, o comportamento da variável. Fazemos algumas medições e, a partir disso, tomamos algumas ações. E, em função de alguns pequenos cálculos,
definimos a ação integral e a ação derivativa em consequência. Isso é muito utilizado para sistemas estáveis ou instáveis, que a gente também conversa mais, né, numa oportunidade com mais tempo. Em função dessa simplicidade, né, desse método de aproximação sucessíveis, a gente também tem muitas inércias envolvidas, né, e aí a gente tem que fazer alguns estudos e arranjos para permitir que ele não instabilize o sistema. Mas normalmente a gente também consegue fazer com sucesso. É um outro tipo de método, chamado de aproximações sucessivas, que a gente acaba aprendendo e discutindo. Existe um outro método que é muito conhecido, e onde alguém de vocês aí comentou, que é o método da sensibilidade limite, também conhecido como Ziegler-Nichols, né? Esse método é clássico, realizado com um sistema normalmente em malha fechada. Existe também o método de Ziegler-Nichols com malha aberta. A gente faz esse estudo através de curvas de reação. Mas quando eu trabalho com malha fechada, né, é provavelmente o mais conhecido dentre todos, né, que é um método realizado por dois profissionais lá nos anos 40, 50, onde a gente tenta gerar uma curva senoidal no nosso processo. Então nós trabalhamos com um valor de ação de controle proporcional, onde determinamos um valor crítico, encontramos um valor de KP ou de ganho que faça com que a curva de resposta seja próxima de uma senoidal. Então vai existir um valor de ganho crítico, onde o sistema fica senoidal com o mesmo valor nas duas amplitudes em função do meu set point, e eu calculo, em função desse ganho crítico, um período entre dois picos ou dois vales. Conseguindo esse processo, esse ponto, existe um equacionamento empírico desenvolvido por Ziegler-Nichols que nos orientam o valor da ação proporcional, da ação integral e da ação derivativa. Fechando essas três ações, eu jogo essas três ações no processo novamente e faço um ajuste manual, né? Muitas vezes bastante próximo da realidade, certo? Com a obtenção desses valores, pode-se calcular os parâmetros do controlador através de equacionamento empírico. Este método é um dos mais utilizados na indústria, servindo de base para um grande número de aplicações de processos de controle. Ok? Então está aqui a ideia. Então, imagina que você tem uma variável de processo, né, e você trabalha com uma oscilação em torno de um set point. Você encontra um KP ou um ganho que resulte nesse tipo de resposta oscilante, e daqui você anota o valor da ação proporcional e o período. E aí, em funções de alguns equacionamentos que você pode ter, você pode até buscar na internet, você encontra as ações proporcional, integral, derivativa, volta novamente o sistema para o equilíbrio, gera um pequeno diferencial no set point, insere as ações KP, TRTD e verifica que para aquilo qualquer situação vai fazer com que o sistema se estabilize. Ok? E a gente também tem um outro método que eu gosto de apresentar, além de outros, vai depender do tempo, que é da identificação da estrutura do controlador, né? Como nós falamos aqui, eu tenho uma ação proporcional, eu tenho uma ação integral e eu tenho uma ação derivativa. Lembra? Ação proporcional ao erro, a integral, né? A integral é a somatória, né, da variação do erro no tempo. Então ele integral é somatória de áreas, né? Então eu tenho a ação integral e eu tenho a ação derivativa, que trabalha com a taxa de variação do erro no tempo. Então essas três parcelas das ações de controle, proporcional, integral e derivativa,
Elas podem ser associadas, ou em paralelo, ou em série, ou de forma mista. E é essa a grande ideia que nós temos aí no mercado, porque cada controlador, às vezes, por interesse dos fabricantes, disponibiliza alguns tipos de interação, né, no seu processo, na forma como o controlador daquele equipamento trabalha. Então eu posso, com a ajuda, né, das informações que o fabricante me dá e com a forma como ele implementa as ações de controle, no modo série, paralelo ou misto, ajudar também a fazer com que a sintonia do processo seja mais rápida. E aí a gente estuda também alguns tipos de modos. Modo serial, modo paralelo, né? O modo interativo, o ISA. Se você pegar um controlador e pegar o manual desse controlador, você vai ver lá que nas ações de controle ele segue, por exemplo, algum tipo de modo interativo. E isso pode te ajudar fazendo alguns experimentos para que você consiga fazer os ajustes necessários. Dentro dessa interação, né, conhecendo os vários tipos de interação das ações de controle, dos blocos P&D, a gente pode também, a partir do método de Ziegler-Nichols, sugerir ou fazer um cálculo de saída de controle, considerando, né, que o controle seja serial, P&D série ou misto, e aí, usando o mesmo argumento, ou a mesma solução do Ziegler-Nichols, usar também um equacionamento especificado que trabalhe melhor ainda com o tipo de P&D. Se eu usar o Ziegler-Nichols normal, eu tenho somente um tipo de controle. Normalmente é o P&D paralelo, né? Mas, se eu souber que o controle é série ou paralelo com a ajuda do fabricante, eu também posso melhorar o equacionamento do Ziegler-Nichols. Então existe um outro tipo de equacionamento, onde eu aplico também o Ziegler-Nichols, já trabalhando com a identificação da estrutura de controle, conhecendo o processo, conhecendo a instrumentação, né, o meu controlador e os meus equipamentos, e lógico, fazendo toda essa interação através de algumas planilhas, fazendo alguns cálculos, que a gente também faz, né, em malha fechada. Então aquela mesma ideia de avaliar o controle em malha aberta, fazendo alguns cálculos em malha aberta, algumas fotos de qualquer momento, eu também uso aqui, né, um software de simulação, onde a gente aplica estes métodos para, né, operacionar. Não precisa ir lá no processo, ok? E esperar 1 hora, 2 horas, 3 horas para fazer a simulação. Então a gente aprende os métodos, né, fortalece esse conhecimento e aí, em função de todo esse entendimento, a gente pode facilitar também a interação, ok? Para isso, a gente apresenta, né, a ideia do controle automático e de estratégia num curso que a gente chama de instrumentação avançada. Instrumentação básica, né, alguns de vocês até já participaram, é o entendimento das ações de processo, né, a ideia de controle de pressão, temperatura, nível, vazão, né, densidade, válvulas de controle, e por isso que eu chamo de treinamento de instrumentação básica, quer dizer, ele pega as principais variáveis do processo industrial e analisamos a fundo. Mas e a continuidade? A continuidade é o controle automático e a sintonia. É a instrumentação avançada. E aí a gente divide em 2 módulos para trabalhar um pouco esses fundamentos. O princípio da autorregulação, propriedades de processo, tipos de distúrbio, curvas de reação, entender a dinâmica, entender como funcionam os atrasos de tempo. Por que o controle manual não funciona? Né? Por que em certos pontos o controle descontínuo não me atende? O contínuo não atende um controle descontínuo. E aí eu começo a analisar as ações de controle, como a gente viu, né?
trabalhando os atrasos, os tipos de ação em malha aberta e discutindo o controle contínuo e as ações em associação, fazendo aquela simulação do software. Num modo complementar, nós estudamos a sintonia, quer dizer, eu preciso do seu entendimento, eu preciso da sua participação no módulo 1 para você entender, né, a continuidade, os métodos, né, de sintonia. Então falamos de robustez, de conceitos, taxas de amortecimento, distúrbios, qual é o ganho, qual é o ponto que eu tenho que dar no set point para obter alguma coisa. E aí a gente apresenta alguns métodos, tentativa sistemática, aproximação sucessiva e principalmente a identificação da estrutura, simulando tudo e fazendo aprendizado em função de software de simulação.